Agora a gente estaria, evidentemente, nessa linha de frente aí, sacaneando o Bolsonaro, com certeza, né? É inveja dele, que se fudeu! A gente não chamou aquela multidão que estava lá, mas ela apareceu. Foi uma coisa muito doida. O Bussunda não nos deixou. O Bussunda morreu. Não foi uma escolha. O que tinha muito recorrente era ator meio cobrando, pô, não vamos fazer paródia de mim, não. As meninas achavam legal também, porque eu sacaneava as estrelas das novelas. O limite do humor é de acordo, inclusive, com o orçamento que você tem para pagar um bom advogado, né? Olá, eu sou a Liv Brandão, editora de Splash. E eu sou Roberto Sadowski, colunista de Splash. Liv, foram mais de 18 anos no ar na TV Globo, com piadas, quadros e personagens que entraram para a história do humor brasileiro. Se você tem saudade dessa época e da turma do Cacete e Planeta Urgente, seus problemas acabaram. Sempre quis falar isso. Começando mais um Oi Sumido e eu vou logo chamar a vinheta. Agora começa! Para contar a história do grupo de comédia que comandou um dos programas de humor de maior sucesso de todos os tempos, a gente recebe aqui no nosso estúdio virtual Maria Paula, Hélio de la Penha, Beto Silva, Marcelo Madureira e Uber. Pode entrar, pessoal. Maria Paula, Maria Paula. Maria Paula, quanto tempo! Hélio de la Penha. Madureira. Olha Emocionei só. aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Oi Sumido, né? Esse programa que a gente criou para matar as saudades dessas atrações que marcaram a época na TV e também que, né, arma esses reencontros maravilhosos, mesmo que virtuais. Hoje a gente está aqui, né, com 5 ex-cacetas e a Maria Paula. E antes que vocês achem estranho e vocês fiquem me perguntando, que toda vez rola, né? Cadê fulano? Cadê Beltrano? Cadê o Reinaldo, né? Um dos fundadores do grupo, ele foi convidado, mas meteu o atestado. E a gente preza pela transparência, tá? Então a gente vai mostrar para vocês a justificativa que ele deu para não participar do nosso encontro. Atesto para os devidos fins que o paciente Reinaldo Figueiredo testou positivo para hemorroida, ficando assim impossibilitado de sentar para bater um papo com seus colegas do Cacete Planeta. Este atestado é assinado por mim, Sargento Tainha, comandante do 9º Batalhão de Proctologia do Exército, e pelo meu assistente e fiel cãozinho Otto. Ainda meteu a referência Recruta Zero. Essa hemorroida é rigorosamente verdadeira. Eu sou testemunha ocular e tátil desta hemorroida do Reinaldo. Já fiz ele há muito tempo. Isso não é fake news. Então essa informação procede, né? Não tem motivo para pensar Totalmente. para suspeita, nada, tá? Vamos começar a falar um pouco sobre a história do grupo, que ficou tanto tempo no ar na Globo. Mas se engana quem acha que tudo começou na TV, né? Porque eu era leitor da Caceta Popular também. Então, como é que começou essa reunião de vocês para começar a fazer humor primeiro no papel e depois na TV? Eu ainda não tinha nascido, viu, gente? Eu vou chegar daqui a pouco. Maria Paula tinha 8 aninhos quando a gente se conheceu. Eu, Beto Silva e Madureira, na Faculdade de Engenharia. Começamos a fazer um jornalzinho de humor só para o pessoal da engenharia, para os estudantes. Depois aquilo passou para toda a universidade. E 2 anos depois, em 1980, a gente chamou Cláudio Manuel Bussunda e começamos a fazer um jornal ainda, Caceta Popular, um tabloide, já vendendo nas praias, nos bares e tal, de mão em mão. E tempos depois surgiu o Planeta Diário, 84, né? Depois que a gente virou uma revista, 87, na mesma editora do Planeta Diário. Mas aí a parte do Planeta, o Hubert pode contar. Bom, eu comecei a trabalhar com humor no Pasquim, né? E lá eu conheci o Reinaldo e o Cláudio Paiva. E depois de muito tempo trabalhando lá, a gente resolveu fazer um jornal, como se fosse um jornal de mentira, com notícias falsas, que naquele tempo eram notícias falsas, não eram fake news, né? Então a gente resolveu fazer o Planeta, e assim, na cara e na coragem, sem dinheiro, sem nada, e acabou dando certo. O troço virou uma febre na época, né? Aí a gente bastante se juntou para fazer o show, aí depois fazer televisão. E aí foi em 88, né? Quando a gente foi chamado para fazer o TV Pirata, TV para o TV Pirata. Eu ia perguntar justamente sobre isso agora, Beto. Como é que foi conciliar o Planeta Diário, a Caceta Popular, fazer o TV Pirata? Eu queria também saber qual foi a influência do TV Pirata aí
no programa que vocês viriam fazer na Globo. Quando começou 88, a gente foi chamado pelo Cláudio Paiva, porque o Cláudio Paiva saiu do Planeta e foi trabalhar na Globo, para escrever para o TV Pirata, né? Quando a gente foi chamado separadamente, Caceta Popular e Planeta Diário. Naquela época, um cara chamado Paulinho Albuquerque, que foi um cara importante, a beça para a gente, que era um produtor musical, chamou a gente para fazer um show juntos, Caceta e Planeta. Ele acreditava mais na gente do que a gente mesmo. Ele achava que a gente tinha condição de fazer show, a gente achava que não. Essa foi a junção do Caceta com o Planeta, foi para fazer esse show no Jazz Mania. A gente escrevia para o TV Pirata separadamente, em 2 grupos. Aí a gente começou a fazer esse show e esse foi o grande início do Caceta e Planeta. Esse show deu muito certo. A gente acabou saindo do Jazz Mania e indo para o Teatro Ipanema, para o Canecão. Dizem a lenda que o Boni viu a gente no Canecão e disso resultou chamar a gente para frente das telas algum tempo depois. Rupert, deixa eu perguntar uma coisa. Já que você fez muito tempo o presidente viajando o Henrique Cardoso, se o Caceta aprontou tudo aquilo com os governos que esse país teve nas décadas de 90 e 2000, o que não ia estar fazendo agora na TV com o governo Bolsonaro? Bom, ia estar fazendo o nosso dever cívico de esculhambar o Bolsonaro, né? Porque a gente fez isso com todos os personagens. Desde o Itamar, Fernando Henrique, Lula, Collor, todos eles foram devidamente zoados e sacaneados pela gente. E agora a gente estaria, evidentemente, nessa linha de frente aí, sacaneando o Bolsonaro, com certeza, né? Porque é um imbecil, idiota. Além de tudo, tem essa antipatia pessoal. Assim, não acho que... Itamar, eu achava até um cara simpático, Itamar. Fernando Henrique também, até o Lula no primeiro momento. A gente, quando lançou o nosso filme, a gente foi lá puxar o saco do Lula e lançou o filme no Palácio da Alvorada. O Lula estava com o pé quebrado. Eu me lembro que até a gente falou, até brincou com ele, presidente, enfiou o pé na jaca, né? Aí, enfim, eu acho que a gente estaria aí sacaneando quem está no poder. Pô, eu acho que é o trabalho do humorista, né? Não tem outra. Essa semana o Gabeira, tanto no podcast dele quanto no artigo, chamou o Bolsonaro de Carlos Massaranduba, aquele personagem imortal do Cláudio Manuel, com essa ideia de vou dar a porrada. Não, mas o Massaranduba não estaria no governo. O Massaranduba nesse governo seria mentor intelectual, concorreria com o Olavo de Carvalho. Da linha ideológica, né? Da linha ideológica. Assim, seria mais assim do comitê ideológico, junto eu, o Olavo de Carvalho. Massaranduba tinha espaço até para ser ministro da Saúde, cara. Não vem com modéstia, não. Ao contrário, acho que o Massaranduba é um nível muito elevado. Massaranduba tem outro patamar. Ele ia ser considerado muito intelectual, muito cerebral para o governo Bolsonaro. O Massaranduba já fez exercícios carregando livros. O Bolsonaro nem chegou perto. Não, e tem outra coisa também. O Massaranduba, ele dizia que ia dar porrada, e ele dava. O Bolsonaro, ninguém nunca viu dando porrada em ninguém. Ele falou que ia dar porrada lá no senador lá. E cadê? Eu quero ver esse pau comer. O cara nem tem nem coragem de dar porrada nos outros. Está aí o desafio. Hubert chama Bolsonaro para porrada. Boa! Ele deve dar porrada que nem do mesmo jeito que ele faz flexão. Você já viu ele fazendo flexão? O Hubert e o senador Randolph vão juntar o Bolsonaro na porrada. Eu queria destacar a importância da Maria Paula, né, como uma apresentadora que comandou aí o programa com vocês por muitos anos, né? Você falou, né, que você era uma criança quando se juntaram. Como é que foi que você conheceu esses caras todos? Como é que foi o convite para entrar para a trupe? Eu morava no Alto da Boa Vista, e aí eu descia ali pela Estrada das Canoas, e tinha uma padaria que chamava Biruta. Aí um dia eu cheguei nessa Biruta, eu fazia aquele programa Radical Chique. Eu olho, Hélio de la Penha. Aí eu abri os braços, o Hélio também, a gente nunca tinha se visto na vida. Aí a gente se abraçou, se beijou, na bochecha, claro. E aí a gente, sabe assim, como se fossem melhores amigos, a gente nunca tinha se visto, mas foi uma amizade instantânea. Aí eles me convidaram para fazer a capa da revista Caceta Planeta, que era Maria Paula Solta a Franga. Eu abraçada com uma galinha que fedia horrores, e eu tinha que fazer cara de quem estava adorando aquilo. E aí eu fiz vários personagens, um deles era uma neurocirurgiã amadora, e era eu dando assim, não sei nem como chamar aquilo, sentada em cima do Hélio, pronta com uma marretinha assim, pronta para fazer uma cirurgia amadora no cérebro do Hélio.
E, enfim, eles curtiram para fazer o programa. Eu falei, claro, vamos embora. A gente, no primeiro ano que a gente foi para as frente das câmeras, a gente fez um programa chamado Dores para Maiores, a apresentadora era a Doris Guise. E depois, quando a gente virou Cacete Planeta Gente, foi a Cátia Maranhão. As duas foram oriundas do jornalismo e rapidamente mostraram um certo desconforto de fazer humorismo, fazer humor. E assim, porque vinham lá de outras, digamos assim, cepas. E quando a gente ficou naquela de vamos ter ou não uma apresentadora, um rosto feminino, não sei o quê, o Mário Lúcio Vaz, falecido Mário Lúcio Vaz, falou que a Maria estava, digamos assim, o Radical Chique não ia continuar, e falou no nome da Maria. Ele falou, então vamos se conhecer. E a Maria já chegou assim, meio numa atitude diferente, numa atitude assim, mais querendo ser a moleca da turma, querendo brincar junto, pedindo bola, querendo subir em árvore, sem tantos assim. Para a gente foi uma coisa que foi um encontro legal, porque a gente teve também muito mais permissão criativa, no sentido de poder mais mesmo, poder botar uma mulher empoderada, brincando. Vamos contar a história verdadeira. É aquela sala da Globo, que agora finalmente foi revelada, a sala, como é? CC, como é que é? Caralho, cocaína, não sei o quê. Nós fomos àquela sala com a Maria Paula, passamos lá 3 dias, depois fomos para Fernando Noronha, para uma suruba comemorativa, e depois ela pegou a caneta. Essa é a verdadeira história. Mas eu não sabia que era para falar a verdade, Madureira. Tem que ser orgânico, cara. Isso é internet. Olha o cara, olha como o cara muda a história toda. Não é caralho e cocaína, é cu e cocaína. Você não, peraí, ele contou. Cláudio, desculpa, ele contou a versão dele. O cu era seu. Agora, teve uma muito boa também, quando o Hélio fazia o Mr. M, que era um personagem totalmente mascarado. Aí um dia eu entrei no camarim e tá Mr. M sentado na cadeira da maquiagem. Aí eu cheguei, comecei a fazer uma massagem assim. Vocês lembram disso, né? Eu era massoterapeuta. A massoterapeuta. Claro que eu lembro, eu sou e eu conheço. Era massoterapeuta com o local e tenho instrumentos. Aí eu tô lá fazendo a massagem. Quando eu olho pro lado, entra o Hélio pela porta. Aí eu olho assim, que é isso, Hélio? Como assim? Aí o figurante tira a máscara e olha para mim e fala, oi? Não tive coragem de dizer nada. Foi o dia mais feliz da vida dele, né? Maria, esse figurante até hoje me pergunta quando é que vai ter outra cena de Mr. M. Mr. PM, né? No começo, o programa era mensal, passou a ser semanal, tudo era mais quente, tudo era mais em cima do laço, assim. Então, como que era essa rotina de criação, de gravação? Como é que vocês faziam para manter a criatividade, tendo que entregar um programa toda semana? Trabalhava-se muito, cara. A gente trabalhava muito e nos divertíamos muito também. A gente tinha uma rotina de segunda e terça gravava, quarta, quinta e sexta escrevia e, eventualmente, sábado e domingo, quando tinha compromisso, viajava. Do mensal para o semanal foi um momento importante em todos os sentidos e foi difícil pra caramba. A gente não sabia se a gente ia conseguir, né? A gente ficou meio se cagando um pouco, mas a gente escrevia quarta, quinta e sexta e gravava segunda e terça, toda semana. A gente fez um estágio no Fantástico. A gente ficou um tempo no Fantástico fazendo vários quadros de atualidade. Com o semanal, a gente parou de ter 2 coisas que a gente fazia com muita facilidade. A primeira era shows, apresentação ao vivo, que não deu mais, porque a gente era e ainda é o único programa de humor da televisão que a gente era redação e elenco. Então, a gente fazia as 2 tarefas. Então, o que aconteceu é que a gente trocou a coisa das matérias jornalísticas, que durante os programas mensais a gente era basicamente repórter 1, repórter 2, pela criação de personagens e quadros mais fixos. Isso nos dava o quê? Na segunda-feira a gente esquentava, fazia a parte quente, e na terça a gente fazia o estoque do programa, que a gente não conseguiria fazer toda semana do zero. E o estoque passou a ser os quadros fixos, que eram atemporais, e que também nos trouxeram, com a coisa do personagem, 2 coisas. Uma, sucesso, fama, porque os personagens começaram a ser conhecidos, fixados. As pessoas começaram a gostar do Seu Crespo, do Massaranduba, do Fucker Sucker, do Tabajara Futebol Clube.
Outra coisa, a gente conseguiu fazer paródia de novela, que mensal não dava. Ao fazer paródia de novela, a gente também bombou de popularidade. A gente saiu um pouco do nosso DNA original, mas, em compensação, isso deu muita popularidade e quase 20 anos no ar. E também nos proporcionou também ter um cacife de audiência para manter certas coisas que só a gente tinha. E a Copa do Mundo, entendeu? E a Olimpíada. A gente foi contar uma piada na Antártida, pelo simples fato de levar uma piada onde ninguém nunca levou. Chegou lá, contou uma piada de português, óbvia, mas com essa objetividade, o seu objeto. Então, é isso. Então, o semanal trouxe uma rotina imensa, mas uma popularidade também imensa, na mesma proporção. Então, no fim das contas, o fato de ser um programa semanal, a notícia também renovava o programa. Então, a gente tinha os personagens e tinha o acompanhamento da novela que é o Brasil, né? Vocês falaram daí de acompanhar o noticiário, né? O Cláudio citou o seu Creyson. E eu queria saber, nesse auge, né, da mistura de realidade e humor, que foi a candidatura do seu Creyson, né? Eu queria saber como é que foi aquela loucura em 2002. Você lançou a candidatura do seu Creyson, a brincadeira que pegou e tal, e resolvemos fazer um comício em São Paulo. Era um quadro do programa. A gente não chamou aquela multidão que estava lá, mas ela apareceu. Foi uma coisa muito doida. E foi um negócio louco, porque não foi a cenografia que fez as faixas apareceram lá. A gente fez uma chamada com a Maria, fazendo uma convocação para o comício, avisando que ia ter o comício na Praça da República em São Paulo. Já era época de campanha eleitoral. A gente lançou o seu Creyson, porque a legislação eleitoral obrigava a gente, no primeiro turno, a só fazer piada se fizesse com todos, o que era impossível, que eram 20 candidatos. Então, a gente só sacaneava, só entrava no segundo turno geral. Então, a gente lançou candidatura própria, dentro do programa, com jingle, promessa de campanha, horário eleitoral, até teve esse belo dia que a Maria Paula, encerrando o programa, convocou para o comício. Para o comício só foi eu e Maria. Entendeu? Maria. Mas a gente já tinha escrito, prevendo esse conteúdo. Por exemplo, tinha um bando de banda convidada, o Traje a Rigor, Jair Rodrigues, Ira, não sei o quê. A gente sabia que, digamos assim, ia ocupar um bom espaço no programa, mas a gente não tinha ideia da quantidade de gente que ia aparecer. A gente chegou a levar algum material de campanha, mas realmente tinha muita faixa que a galera que trouxe. Tinha lá a 8ª série do colégio, não sei, tal da Tata matando aula com o seu Creyson. Entendeu? Assim, tinha muita rádio, as outras emissoras de televisão foram lá. Eu entrei ao vivo na Ana Maria Braga. Tudo isso eu não sabia que ia acontecer. A gente fez carreata no centro de São Paulo, parou São Paulo. Eu me lembro que o Ciro Gomes ficou puto, porque ele já era candidato. Na semana anterior, o comício dele tinha dado 1.000 pessoas, e no meu, quer dizer, do candidato, a PM estimou em 15.000. Aí vem um cara da rádio falando que o Ciro Gomes falou que esse tipo de coisa desmoraliza a eleição. Aí, para mim, né, de seu Creyson, é inveja dele, que se fudeu, o comício dele não deu ninguém. Então era legal pra caralho essa babice. Tem uma coisa, para o Ciro Gomes ficar puto, não precisa muita coisa. Também, né? Estranho seria se ele ficasse alegre, né? Eu trouxe para casa uma meia dúzia de cartas de eleitores, nego pedindo assim, operação no SUS, emprego, cadeira de roda, dentadura. E eu falava assim, mas eu não sou candidato a porra nenhuma, eu sou um personagem, um boneco, dente pintado de preto. Mas o senhor foi eleito. Eu falei, eu não vou ser eleito, uma merda nenhuma. Mas se o senhor chegar lá... É importante ressaltar para a galera que está assistindo que não existia rede social, né? Que essa convocação aí foi feita num único programa. A Maria Paula que mandou, cacete. Entendeu? Mas essa do seu Creyson, teve uma gravação que a gente fez um desfile na Orla do Rio, logo quando a seleção brasileira foi campeã do mundo, e estava lá no Japão, não podia estar aqui. Então, a gente foi num carro de bombeiro com o Hélio de Ronaldinho Gaúcho, o Bussunda de Ronaldo Fenômeno, do Beto de Filipão, Maria Paula lá de Musa. Milena. A Maria Paula era a namorada do Ronaldinho. É isso. A namorada,
É isso. A galera foi para a rua comemorar o Penta com a gente, como se a gente fosse a seleção. Roberto foi xingado de Filipão, filha da puta, não levou o Romário. Então, assim, a gente foi para a rua brincar com a realidade de verdade, aquela milhares de pessoas, e foi sensacional também. E a outra foi quando a gente foi a campanha do PUM, não solte PUM no elevador, que a gente foi finalizar a campanha do PUM com o evento máximo no elevador Lacerda. Só que a gente chamou para finalizar com a gente a campanha do PUM o El Chan. E a gente chegou lá, estava eu e o Bussunda, a gente falou assim, pô, caramba, estamos popular para cacete, gente a pampa, né? Cara, quando chegou o El Chan, aí a gente viu o que era popularidade. A gente parou Salvador. Foi um caos, parou o elevador. Porque aí chegou lá, né, pô, a Sheila, os caras todos, os caras que eram popular para cacete também, foi muito legal. E teve uma mais antiga, que quando a gente, digamos, acabou influenciando a realidade, foi quando a gente lançou o Macaco Tião para a Prefeitura do Rio. Antes do programa, isso foi antes do programa. Isso é histórico. O Macaco Tião teve uma votação expressiva na época. Mais ainda, Dizem, né? esse mais Encheu o ainda. circo voador. Não, mas esse viralizou pelo Brasil. Teve voto do Macaco Tião em Santa Catarina, foi capa da Veja, foi o diabo, e esse aí não tinha. A gente viralizou antes de existir o conceito de viralização. Eu queria saber da Maria Paula como era ser a única mulher, né, o bendito fruto, entre todos esses homens, e como é que era. Não era estar na homem, não, TV? era o pessoal do Cacete do Planeta. Era uma delícia, porque eu não tinha concorrência, ficava lá, deitava e rolava, eles sempre me trataram como uma rainha. Como você merece, né? Tinha assim, uma curiosidade enorme, e o mais legal é que os caras achavam legal, ela é gata, e as meninas achavam legal também, porque eu sacaneava as estrelas das novelas. Então, as garotas também fechavam comigo. Tipo, ela vingou o recalque da galera do Brasil inteiro. Então, foi muito bacana, porque era um acesso irrestrito a todas as pessoas de qualquer nível social, de qualquer raça. E tinha o ao vivo, né, gente? Eu fazia o Cacete do Planeta ao vivo. É verdade. Que era incrível também. Porque, poxa, imagina, um programa com aquela audiência. Eu ali ao vivo falando, eu entrava no começo e no final do programa, e aí tinha umas votações, umas coisas. E naqueles minutos eu tinha a faca e o queijo, porque eu tinha um texto que eu falava meio improvisado, então eu colocava ali uns caquinhos que eu quisesse da minha cabeça. Só teve um dia que foi difícil, que foi o dia das Torres Gêmeas, que caiu numa terça-feira, 11 de setembro, e a gente estava ao vivo e eu tinha que entrar ao vivo para fazer piada num dia que não estava com a menor graça, né? Eu nunca vou me esquecer, esse dia foi bem complicado para mim. Era um quadro que as pessoas escolhiam o final da piada, né? As pessoas votavam, começava a piada, e aí elas escolhiam qual era o final da piada. Aí Maria Paula, no final, dizia também qual era a piada escolhida e tal. A gente começou com essa onda de um você decide o final da piada, mas depois foi variando com várias coisas. O Elon Musk vai chamar a gente para ir para Marte com ele, porque a gente já fez tudo aqui nesse planeta. Aí eu não vou e o Reinaldo vai mandar o atestado dele. O Reinaldo dá atestado até para a mulher dele. Esse atestado é antigo, é da época do programa esse atestado. A mulher dele queria parar de ser sedentário, dar uma volta na lagoa, ele levava um atestado para a mulher dele. O Reinaldo é um velhaco, é um mau caráter, é um escroto, mas ele também tem alguns defeitos. Vamos ser justos. Vocês faziam muitas coberturas de eventos, tipo Copa do Mundo, tal, e a gente vê que tinha uma dinâmica muito legal para poder cobrir evento assim, mas em 2006, durante a Copa, foi quando o Bussunda nos deixou, né? Para vocês, que era um grupo mega unido, como foi esse baque na época? O Bussunda não nos deixou, o Bussunda morreu. Não foi uma escolha, entendeu? Foi de nenhuma das partes. Foi um momento dificílimo, a gente foi muito complicado, e foi muito complicado também conseguir, como a Maria Paula teve, a dificuldade que a Maria Paula teve no 11 de setembro foi multiplicada nesse momento. A sorte que a gente deu foi que a gente tinha um material estocado, então a gente ficou umas 2 ou 3 semanas sem precisar gravar, e depois voltamos porque tinha que voltar, e era uma forma também de lutar contra
essa dor, esse momento horrível que foi. Mas foi muito difícil. Foi o momento mais difícil, certamente, da carreira da gente. Não só da carreira, como da vida. Foi menos tempo, que a gente ficou uma semana, na verdade, sem trabalhar. O Zé Lavini fez um especial só para o Bussunda, de homenagem a ele. Na semana seguinte, não só a gente ia botar um programa novo, como a gente tinha feito um programa de Copa do Mundo que caiu inteiro, porque o Brasil perdeu para a França logo depois, ou 2 semanas depois. Mas teve um negócio lá que foi muito importante, que quando assim que o Bussunda foi comunicado, né, o óbito, e a gente ficou todo mundo transtornado lá, passou muito pouco tempo, chegou o aviso da produção que o Galvão Bueno queria falar com a gente. E a gente desceu assim para falar com o Galvão, pensando que era dar entrevista. Eu falei, meu Deus. Aí ele chegou lá com o chefe de jornalismo, na época, ele falou, olha, eu só vim aqui dar um conforto a vocês, que quando o Ayrton Senna morreu, as pessoas não sabiam que eu era realmente um amigo muito íntimo dele. Eu só quero dizer para vocês o que me salvou naquela situação da perda do Ayrton, o trabalho. Só o trabalho tira das pessoas desse sufoco, porque se você ficar o tempo todo tendo que lidar com isso, você não dá conta. Então, tenta trabalhar. E, obviamente, a gente é um grupo, né? Então um se apoia no outro também. Então, você tem uma coisa aí de você ter uma missão a cumprir, que ajuda, né? E você estando coletivamente, eu acho que mesmo quem baqueia mais, dá a vez para quem baqueou menos levar adiante, vai se ajudando. É parte de ser grupo, de ter amizade. A emissora até deu a opção, se vocês quiserem dar um tempo, não sei o quê, mas a gente fez essa opção. Acho que a conversa com o Galvão Bueno foi muito importante nesse sentido, mas essa segunda-feira em que a gente teve que refazer o programa, reescrever todo um programa, metade de um expediente para gravar na outra metade, foi uma coisa que a gente percebeu que havia um potencial ali, que a gente continuava, que a gente tinha força e tinha vontade de levar adiante o programa. Acho que foi muito importante, foi um acaso que nos uniu muito. E ficamos 6 anos, né? E ainda ficamos 6 anos além da morte dele. Eu acho que também teve uma coisa meio de não deixar a peteca cair por causa dele. Eu acho que o cara ia ficar muito puto com a gente se soubesse que acabou por causa dele. O público às vezes tem a impressão de que o programa acabou quando o Bussunda morreu, mas a rigor foi isso que o Cláudio falou. Nós ficamos 6 anos ainda no ar, entendeu? Tivemos uma boa audiência ainda ali, ainda continuamos líder de audiência no nosso horário. O que a gente pode esperar aí de meu amigo Bussunda, né? Cara, eu espero que as pessoas gostem muito, porque eu tenho gostado muito, tem sido uma coisa muito intensa, né? Tanto no sentido de muito material que eu não conhecia, não lembrava, estou recordando, revendo. O depoimento das pessoas, vários encontros que as pessoas tiveram com ele ao longo da vida, visões. Então, é um material muito rico, muita coisa. Você tem até o problema o único problema realmente é esse, que é muito material. A gente tinha feito um escopo para 4 episódios, né? Então a gente vai ter que ficar bastante coisa de fora, mas eu acho que vai ser uma coisa que junta aí uma história de um cara que era muito legal, muito talentoso, muito criativo, muito engraçado. A gente tem muito humor, muita coisa que as pessoas vão rir, de casos também, de quadros, de esquetes, em várias épocas, que a gente conseguiu também resgatar coisas de arquivo de várias épocas, épocas até pré-caceta, quando a gente estava lendo o que chamam de pré-amadorismo. A estreia dia 17 de junho, né, que fará 15 anos, completará 15 anos da morte dele, aproveitando essa data. São 4 episódios. O último episódio, eu dirijo 3 com o Michael Lander, que fez comigo o Simonal, e o último com a Júlia, filha do Bussunda, a Júlia Bessema, que se formou em cinema. Nesse processo que vocês tiveram, nesses anos todos, de criar personagens, de bolar personagens novos, tal, muitas vezes espelhando, né, obviamente, pessoas reais, teve algum caso de alguma personalidade, alguma celebridade que não curtiu, que foi falar com vocês, tipo, pô, não gostei? O que tinha muito recorrente era ator meio cobrando, pô, não vão me fazer paródia de mim, não, pô, meu personagem não está colando, pô, dá uma força aí, porque
O cara sabe, mesmo intuitivamente, que só é parodiado o que faz sucesso. Então, a paródia também ajuda esse conceito, ajuda a fortalecer o cara. Então, a Glória Pérez, depois, foi a primeira que dava os capítulos para a gente. A gente escrevia a paródia em cima do capítulo da novela verdadeira. A primeira cena da nossa novela era igual à última cena da novela. A partir daí, todos os autores começaram a mandar. A gente chegou a fazer uma paródia de uma novela do Benedito Rui Barbosa que deu esse estopim todo. Foi a novela Esperança, que era muito parecida com a novela Terra Nostra, e aí a gente fez na nossa paródia a Esperança se chamava Semelhança. E aí ele não curtiu muito. Mas não era só isso, porque a Semelhança, na verdade, só teve 2 chamadas. Não chegou até a novela porque ele embarreirou. A gente mandou assim, vem aí Semelhança, a novela que não é o clone, mas é o clone da outra novela. Aí ele ficou muito puto. E aí falou que... E eu dou toda a razão a ele, viu? O outro foi quando a gente foi fazer a novela que a Sandy foi fazer de atriz, chamava Estrela Guia, que a gente fez a novela Estrela Virgem, porque na época a Sandy era virgem, ela se declarou virgem. Não é, mas não? Não, não deve ser, não, tem filho. E ela tinha 15 anos de idade, eu até entrevistei ela, porque Vi da Vida fez essa pergunta, ela falou isso, as pessoas falavam, Sandy é virgem, eu falei, claro que eu era virgem, eu tinha 15 anos de idade. Conheço muita gente de 15 anos aí que faz coisa arada. Viu? No Brasil, 15 anos Tem avó. É avó, Pessoal, eu vou ter que sair. Podem agora falar mal de mim aí à vontade. Um beijo bem grande para vocês. Não, melhor não, que senão não vai falar nunca. Mas foi um prazer estar com vocês, Lívia, Roberto, e meus amigos, companheiros do Cacete Planeta, Maria Paula, queridona, vamos se falar. Um beijo aí todo mundo. E o Reinaldo é o filho da puta. Essa é a verdade. Obrigada, Marcelo. Tchau, gente. Eu também já vou nessa. Não, fica aí, fica aí. Maria Paula, mas a conversa continua. Às vezes as piadas não agradavam todo mundo, né? Eu lembro que rolou o Manifesto do Povo do Rio Grande do Sul para parar com as piadas de gaúcho e tal. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Hoje em dia, século XXI, 2021, as piadas que o Caceta fazia, será que não se encaixariam nas possibilidades do humor de hoje? A gente falou de lugar de fala, a gente falou do humor de direita e de esquerda. Existe isso de a piada não se encaixar no momento que a gente vive hoje? A gente viveu e ficou no ar 20 anos graças à nossa percepção do momento que a gente vivia. Teve muito pouco caso de piada que entrou, pegou mal para cacete, porque a gente teve que se retratar. Naquela época, como a gente não tinha a percepção do tamanho dos feedbacks, talvez a gente pegou as implicâncias muito grandes que a gente achava engraçado, como o caso do gaúcho, que a gente ficou na repetição, até conseguir irritar os caras mesmo lá de verdade. E não foram todos, a quantidade de gaúchos que levou na sacanagem, na brincadeira, para mim, a maioria. O que eu acho, né, que aconteceria se a gente estivesse no ar, a gente estaria fazendo a mesma coisa, que é discutindo todas as segundas-feiras as notícias do momento, as situações do momento e, obviamente, os códigos do momento. A gente nunca quis nem fazer piada que a gente achava desagradável, antiga. A gente queria fazer uma piada que tinha a ver com o que as pessoas estavam falando, estavam vivendo. Eu não tenho a menor pretensão de falar, vamos voltar a um tempo onde as pessoas podiam fazer piadas escrotas, porque a gente nunca começou nenhuma reunião nossa que não vamos fazer uma piada escrota. A gente fazia piada. A gente não faria, certamente, as mesmas piadas que a gente fazia, porque a gente tem outra cabeça. E essa questão do politicamente incorreto, muita gente fala, eles eram politicamente incorretos. Na época, isso era razoável, era o contexto da época. Ninguém acabava a novela e falava assim, não, vamos ver esse programa agora que eles são super politicamente incorretos. Não era assim. Vamos ver o programa agora porque tem a paródia da novela, tem coisas engraçadas, eles vão falar, tem o seu Creyson. Massaranduba sacaneava Jujuteiro Pitboy. Né? Você tem todos os presidentes da República. Por exemplo, a gente tinha um quadro chamado a sauna gay. A gente não sacaneava o gay, a gente sacaneava o enrustido. O cara que dizia que não sou gay dentro da sauna gay. A gente foi para o Congresso, eu e Beto, lá com a megafone, comprando deputado. Compra o deputado, compra o senador, a polícia vem em cima. O que eu acho complicado é você ser profeta do passado. Você ficar cagando regras sobre o negócio. Porque os Trapalhões. Os Trapalhões eram um grupo de sucesso do cacete, engraçado pra cacete, que todo mundo via. Agora, se você que não fez porra nenhuma ainda vai ficar se ocupando, vai ficar procurando cabelo e ovo do que os Trapalhões fizeram há 40 anos, brother,
queira você chegar perto da obra dos Trapalhões. O humorista, de uma maneira geral, ele está buscando a gargalhada, o riso, sabe? Se uma determinada piada começa a ter menos graça, as pessoas começam a rir menos, ele vai encostando aquilo do seu repertório e vai buscando uma outra piada que funcione mais, entendeu? Então, quer dizer, ninguém para de fazer a piada porque, porra, sabe? Não estou com medo do que aconteça. Não, o que o cara tem medo mesmo é que não tenha gargalhada no teatro. Esse é o maior medo do humorista. O limite do humor é de acordo, inclusive, com o orçamento que você tem para pagar um bom advogado, né? Vocês passaram mais, né, de 40 anos trabalhando juntos e não tem nenhuma relação 100% pacífica durante todo esse tempo, né? E é uma coisa que eu sempre brinco aqui no nosso programa, é que o momento que eu mais gosto é de saber das tretas. Teve briga? Sim, claro. Essa ideia de pacifismo, na verdade, a gente era, enfim, maduro, mas isso acontecia porque a gente tinha uma intimidade que a gente quebrava o pau o tempo todo na reunião, durante o trabalho e tal, mas acabou o trabalho, a gente saía, ia, enfim, almoçava junto e tudo mais, sabe? Então, quer dizer, desentendimentos é natural. Imagina você, 40 anos, 7 pessoas juntas, é impossível que você não tenha vários atritos, vários desentendimentos e tal. Mas a gente procurou segurar isso internamente, não transformar isso num problema nacional. A gente também fez a nossa carreira muito numa época que não existia tanto, não existia redes sociais ainda. Então, isso também pode ter colaborado um pouco para as nossas tretas não expandirem e irem para, sei lá, para o mundo, né? Mas eram muito internas. A gente tinha brigas, sim, muitas brigas por criação, isso é natural, mas tinha briga também. Não vou dizer, a gente não era paz total, todo mundo amiguinho e tal. Não, a gente saía na porrada muito, sim, mas resolvia tudo na medida do possível. Vamos lá, o principal, a Globo pagava muito bem, né? Então, assim, você não vai ficar também chutando balde por causa de bestia. Você chega um momento e diz, meu irmão, me esfria a cabeça aí, vai tomar no cu, senta o rabo, eu vou trabalhar. Todo mundo brigava para uma coisa maior, que era o programa, e também de uma maneira que não fosse... eu acho que a maioria, pelo menos nós 4 aqui, e até o Reinaldo, não sei o quê, a gente não queria, nunca chegou a nível de ofensa pessoal, eram brigas criativas a maior parte do tempo. E essas brigas eram que faziam a criatividade do grupo também. A gente não votava, a gente nunca votou nada, nunca teve voto. Então vamos votar para ver quem ganha. Nunca votou. Era até todo mundo desistir e topar. E aí complica, né? Eu queria agradecer, então, aqui ao Cláudio, ao Hélio, ao Uber, ao Beto e ao Marcelo e à Maria Paula, que tiveram que sair um pouquinho antes também, por esse tempo que vocês tiveram, do tempo de vocês, né, dedicados no meio dessa maluquice de pandemia, para conversar aqui com a gente no Oi Sumido. Eu sou cria do Caceta Popular, eu li o Planeta Diário também, acompanhei depois na TV, então eu queria agradecer muito a todos vocês pelo tempo que vocês passaram aqui com a gente. Obrigado, galera. Obrigado a vocês aí. Muito obrigada, gente. Lembrando que o Reinaldo não participou aqui desse reencontro porque meteu o atestado de hemorroida. Qual?